Obrigado. Eu, em primeiro lugar, um aviso: eu não falo bem português, portanto, espero que vocês, mesmo assim, consigam entender. Tu não explicaste bem, mas eu sou cidadão estrangeiro. Portanto, eu, quando recebi o desafio do Edmar para falar aqui, pensei, obrigado, pensei que qual tema que eu poderia falar que mantivesse a assistência minimamente interessada, mesmo começando uma palestra nessa hora, né? Porque já são 5 da tarde, né? O pessoal quer né? Recolher a casa, ir comer não sei o que é que vocês comem no jantar, mas foram 3 dias de bode. Portanto, jantar e almoço é de mar, em casa dele, no restaurante, o que é que tem de menu? Bode. E depois, à noite, jantar, bode. Não, essa noite vamos jantar à minha casa. Cheguei lá, o que tinha? Bode. Bom, eu, primeira vez, não foi agora, eu já vim muitas vezes a Campina Grande e aqui à universidade. Em tempos, primeiras interações foram com o professor Leimar, que não sei se aqui alguém conhece, né? Que me foi sequestrar, que eu estava em Pernambuco, estava no Recife, e foi buscar um sábado de manhã no meu hotel, meteu-me num carro, 3 horas de viagem, para vir aqui em Campina Grande conhecer e comer. Portanto, a minha primeira interação com Campina Grande foi através do bode. E eu perguntava, mas não tem cabra, só tem bode. Depois descobri que bode é o nome que vocês dão àquilo que eu sempre conheci como cabrito. A partir daí já gostei mais. Eu estava convencido, estava comendo uma carne fibrosa de um adulto velho, e afinal não, é cabrito, carne boa. E também é uma tradição do norte de Portugal, que é o cabrito. Até temos uma cidade que é a capital do cabrito, que aqui vocês chamariam capital do bode. Exatamente, não sei se é Campina Grande, mas não me digam que é Patos, porque ser Patos, capital do bode, é uma coisa esquisita, não é? Portanto, bom, então pensei que deveria falar de uma coisa relativamente leve, mais informativa do que coisa que parecesse aula, mas que pudesse despertar alguma curiosidade, interesse, e que não fosse demasiado avançada para que alunos pudessem assistir, mas fosse suficientemente avançada para que professores pudessem ter algum interesse também em ver. Daí que saltei para as tecnologias, para a Amazónia Azul. Não sei se todos sabem o que é a Amazónia Azul, mas eu vou mostrar ali no mapa, e até vão ver a parte curiosa. Que em muitas delas têm a ver com robótica oceânica. E eu disse, bom, o tema da robótica dá para muita figurinha e o pessoal gostar de ver, até tem uns vídeos e tal, e portanto, vamos lá. Agora não vou mostrar a imagem de cachorro saltando, desde já aviso, mas vamos ver o que é que eu tenho para mostrar. Então, a primeira coisa que tenho que mostrar quero falar uma coisa primeiro. Eu, no Brasil, como disse o Edmar, eu sou o presidente de uma associação de universidades brasileiras em conjunto com o INESC-TEC de Portugal. São as universidades brasileiras que me nomearam e continuam nomeando presidente, mas eu represento, portanto, as universidades brasileiras. São 14 e a Campina Grande é uma delas. Só para explicar, numa associação para a pesquisa e desenvolvimento. O sócio português, ou o sócio europeu, se quiserem, que é o INESC-TEC, que eu fui fundador eu nem quero dizer, 41 anos, não é? É hoje o maior instituto de pesquisa de Portugal em tecnologia das nossas áreas de elétrica e computação. São cerca de 1.400 pesquisadores, cerca de 600 doutores só em engenharia elétrica e computação. Portanto, tem uma massa crítica. E uma das áreas muito importantes é a exploração oceânica
e em parte dela com robótica autónoma. Okay? Não aquilo que a Petrobras tem aqui, que são os chamados ROVs, não sei se esta linguagem vos diz qualquer coisa, não? Remotely Operated Vehicles, mas sim AUVs, que é Autonomous Underwater Vehicles. São submarinos robóticos autónomos, que a gente programa a missão e eles vão sozinhos e vêm cá e só não fazem assim porque ainda não são humanoides. Bom, e então eu resolvi mostrar, entre outras coisas, várias tecnologias nossas. Não são comprados, não são robôs comprados, nem nada, são desenvolvimentos de uma exploração que a gente está fazendo. E é por isso que o tema do mar, eu começo por ele, por causa da importância que o mar tem no planeta e que muitas pessoas não têm noção disso. Mas eu resolvi começar por este desenhozinho, para vocês verem o planeta Terra. E aquela bolinha que está ali em cima é a esfera que a gente teria se reunisse toda a água do planeta. Okay? E isso é chocante para várias pessoas. Então, os oceanos, toda a água dos oceanos está ali. É numa esfera com cerca de 700 km de diâmetro. Toda a água do planeta está ali. E todo o ar do planeta a uma pressão atmosférica adequada está ali naquela bolinha que ali está, à direita. Okay? Como é fina a camada de ar e a camada de água que a gente tem. Não, é mentira que sejamos um planeta de água, nós somos um planeta seco. E é mentira que sejamos um planeta com atmosfera, nós praticamente não temos atmosfera. A atmosfera, vocês já ouviram falar no meteoro que caiu no Yucatán e que ajudou a dizimar quase todos os dinossauros. Alguns sobreviveram. Quais foram? As galinhas. Mas dizimou os dinossauros. Que tamanho tinha esse meteoro? Já leram? Sabem que tamanho tinha? Mais ou menos em diâmetro? Uma bola. Mais ou menos quanto? Eu vou falar mais ou menos. Tinha mais ou menos 12 a 15 km de tamanho. E foi por isso que teve a catástrofe. Mas vocês têm, com 15 km, quando ele bateu na Terra, a metade de cima ainda estava fora da atmosfera. A nossa atmosfera respirável vai aos 6.000, 7.000 km. Claro, se definirem a atmosfera, porque tem uma molécula em cada quilómetro quadrado, que às vezes o pessoal da física, né, vai alargando a definição da atmosfera, mas isso já é a atmosfera razoável, que a gente possa chamar atmosfera. Né? Aos 9, 10 km já não é, o ser humano não pode viver nela, etc. Quando a rocha bateu na Terra, o outro lado, 15 km também, estava fora da atmosfera terrestre. Portanto, não acreditem naqueles filmes de Hollywood que se vê assim um meteorozinho rasgando a atmosfera com uma luz atrás incandescente até bater. Não é nada disso. Nem deu tempo para isso, porque ele era tão grande, quando bateu, estava fora. E a água é uma bolinha menor do que a outra. Mas, vamos ver, vou comparar isso para verem o tamanho. Tem aqui o tamanho da bola, que é o planeta Plutão. E este é o seu satélite Caronte. Portanto, o tamanho que nós temos de água é mais do tamanho de Caronte, do satélite de Plutão, do que outra coisa. Então é para sensibilizar como somos vulneráveis à contaminação da água. É por isso que, na verdade, o problema de explorar os oceanos e contaminá-los com a nossa exploração é um problema muito grande. Porque é muito fácil, vocês sabem bem, deitar uma gota de tinta preta num jarro de leite, né? Contaminamos o leite todo. Portanto, esta bolinha aqui do lado, pequenina, né? É toda a água doce, né, que nós precisamos para ver, é aquela bolinha. E uma bolinha que vocês nem veem, que só tem 50 km, né, é toda a água doce de lagos e rios. Como é escasso esse recurso, nós temos de ter consciência e falar aos nossos alunos e tudo,
porque somos muito vulneráveis como espécie a estragar aquilo porque é muito pequeno. Okay? Pronto. Acho que para a introdução já deu assim uma certa emoção. Não é? Agora, portanto, vamos entrar então mais fundo e eu quero mostrar este mapa que muita gente não conhece e não viu. Este mapa que aqui está é um mapa dos países da Terra, a área de cada país, mas incluindo as áreas reclamadas da extensão da plataforma continental. Ou seja, que as Nações Unidas reconhecem como jurisdição do fundo do mar. E podem ver aqui, do Brasil, a Amazónia Azul, que está verde. Mas é o Brasil terra ali e a Amazónia Azul é esta extensão. Agora já fizeram aqui a ligaçãozinha, já foi reconhecida essa ligação. Esta é a Amazónia Azul, é esta área de fundo do mar, que é a jurisdição brasileira. E esta aqui é a jurisdição portuguesa. Mas estão aqui uma série de outros mapas. Isto põe... Esta área do mar de Portugal é maior que a do Brasil. Isto porque, né, português que é preguiçoso, mas inteligente, como é que a gente tem uma área muito grande? Bota umas ilhas assim no meio do mar e como essa área depois é em redor das ilhas, não é? A gente com uma ilha vai apanhando lá. Então nós temos, eu já vou falar assim, mas vejam muitos outros países. Não é? Bem, isto faz de Portugal, é o 10º maior do mundo se contar a área de mar. Se não contar, eu já vou dizer como é. Mas podem ver como aqui é Angola, tem essa faixinha pequenina, por exemplo, aqui. Muitos países não têm... Os outros países da Europa, coitados, não têm quase nada. Não é? Bom, e aqui é a área de Cabo Verde. Alguém já ouviu falar de Cabo Verde? Quase que fecha com a portuguesa e a brasileira. Quase. Aqui, nos intervalozinhos, quase fecha. Cabo Verde também é um país com esse desequilíbrio. Tem 800 mil quilómetros quadrados de mar, mas são 10 ilhocas no meio do mar. Nós temos 100 mil quilómetros quadrados de área, mas são mais de 4 milhões de quilómetros quadrados de oceano. Quer dizer, 4 milhões é metade do Brasil. De repente, a gente cresceu. Mas podem ver aqui, a Indonésia tem muitas, por causa de ilhas. Não é? Também tem. Mas a área toda do oceano, plataforma continental, etc. Os países que têm a jurisdição atualmente reconhecida pelas Nações Unidas têm o direito de explorar as riquezas que estão no fundo do mar. Mas aqui estamos a falar de profundidades de 6 mil metros quadrados, 6 mil metros de profundidade, 8 mil metros, etc. O Brasil faz uma exploração de petróleo, mas eu não estou falando de petróleo, até porque eu quero ter cuidado com o petróleo. A guerra que começou agora no Irã levou o preço do petróleo já para um valor maluco outra vez. Né? E aí, vou voltar atrás, até o Brasil está bastante defendido, pelo menos em certa parte da sua economia, porque tem uma matriz de eletricidade muito de base renovável. Né? E Portugal também, cerca de 80% da nossa energia elétrica é de base renovável, e à custa de hidroelétrica e eólica, e agora o fotovoltaico começou a crescer ao plano de, dentro de 8 anos, nós estamos 100% renováveis. Mas, quando falo da exploração oceânica, daquela área toda, não é o petróleo. O petróleo está bom. Ok, também eu não sou fundamentalista, ok? Também tem o seu lugar. Há muita outra riqueza no oceano que a gente pode explorar. E as mais conhecidas e mais óbvias, estou mostrando a área de Portugal, já falei disto, mas as mais óbvias que toda a gente depois fala, isto é o levantamento na área portuguesa, cá estão as ilhas dos Açores, aqui, se fossem em Santa Catarina já está o povo entusiasmado porque a ilha de Santa Catarina foi povoada por pessoal dos Açores, e eles mantêm essa tradição, até o sotaque é diferente, e o habitante de lá é o manezinho da ilha. Não sei se alguma vez ouviram falar do que era o manezinho da ilha. O manezinho da ilha é o descendente açoriano que está na ilha de Santa Catarina. Eles ficavam logo todos entusiasmados. Mas, levantamentos básicos, mas
em 4 milhões de quilómetros quadrados, conhecem-se alguns locais onde há isto que eu tenho aqui, sulfuretos polimetálicos, de muitos tipos de metais, a 1500 metros de profundidade ou mais. Crostas de cobalto, manganésio e tal, terras raras, e agora toda a gente ouve falar de terras raras, hidratos em lamas, estão muito aqui entre Portugal e Marrocos. E tenho aqui para vos mostrar, por exemplo, o que é um nódulo metálico ou uma crosta. Vem a escala aqui, isto é 1 centímetro, a escala. Este é 1 centímetro de espessura de metal que durante milhões de anos se depositou nesta pedra. Os íons metálicos estão em suspensão na água e quimicamente vão se depositando. Então há campos no fundo do mar que estão cheios de pedras que estão rodeadas de metal. É só ir buscar a pedra. Opa, está bem, é só. Mas a pedra está a 6.000 metros de profundidade. E o fundo do mar é um ambiente mais hostil à vida humana do que a superfície da Lua. Não sei se vocês têm essa noção. Mas explico muito rapidamente. Na superfície da Lua, um ser humano vive lá, movimenta-se com um escafandro, né, e anda à volta. E comunica praticamente em tempo real com a Terra. Tem um atrasozinho de 1 segundo e 1/4 na comunicação, mas isso não é nada. Dá para transmitir vídeo em tempo real, dá para transmitir comandos em tempo real para lá, etc. Banda larga de comunicação, não sei o quê. No fundo do mar, primeiro, o escafandro que o indivíduo tem que ter para estar a 6.000 metros de profundidade é uma esfera de ferro com 1 metro de espessura. Portanto, vai-se mexer nada. Não tem. E comunicação? É água salgada. Não há comunicação rádio, não há, como é que se diz? Radioelétrica. Não há. A água salgada é um eletródo, que é um condutor, a atenuação é muito forte, não há comunicação. A única comunicação efetiva atualmente é acústica. Mas a onda acústica é de banda estreita. Não dá para ter vídeo em tempo real acústico. Não dá para nada disso. E, portanto, temos um problema de comando e controle no fundo do mar só por sinais acústicos, a comunicação. E temos um problema de habitabilidade que o ser humano não vai lá fazer nada. E é por isso que, de repente, qual é a solução para podermos explorar essas riquezas? Robótica autónoma. Esse é o grande motivador dos trabalhos. Então, nós há anos definimos um programa 3Os, com as 3 fases de desenvolvimento, que é observar, ocupar e operar no fundo do mar. Desenvolver tecnologias, soluções e capacidade de estudos ambientais para ir progredindo das zonas costeiras, 1.000 metros, 2.000, 6.000, etc., progredindo para poder fazer isso. Porque não há ocupação sustentada sem conhecimento e, portanto, temos que levar os biólogos connosco, não sei, só os engenheiros. E vocês que são engenheiros, todos aqui, não é? Há alguém que não seja engenheiro? É tudo engenheiro? Coitados. É tudo engenheiro, desgraçados. Os biólogos, olha, são os nossos melhores clientes, porque especificam necessidades de sensores, necessidades de transmissão de dados, necessidades de análise de dados. Nós sabemos fazer tudo isso. E eles dizem para quê? Portanto, a aliança com biólogos é da mais inteligente que os engenheiros podem fazer na pesquisa, nomeadamente. Não são os únicos clientes, mas são muito bons clientes. Então, em Portugal, no INESCTEC, que falei que é o maior, eu já disse que era o maior, já disse, tem 1.400 pesquisadores, não sei se eu falei esse número, 600 doutores e tal. Temos uma iniciativa importante, já há vários anos, que é o Tech4Sea. O Tech4Sea, para desenvolver estas tecnologias todas para o mar, eu vou adiantando. Aqui estão vendo um robô de superfície carregando um robô submarino. Vai o robô de superfície ao largo lançar o robô submarino. Este, vou mostrar mais tarde, este é o DART, que é para ir a 4.000 metros de profundidade. Eu já vou mostrar. Mas essa iniciativa permitiu-nos
até coisa, isto é mais brincadeira, isto é o veleiro autónomo. Isto é para ver se ganhamos $1 milhão, porque há um concurso internacional que dará $1 milhão à primeira instituição que conseguir fazer a travessia do Atlântico Norte da América para a Europa com um veleiro autónomo. E há competições todos os anos, de provas do que podem fazer os veleiros, que tipo de mar aguentam e não sei o que mais, e nós estamos muito bem classificados nessa competição, está aqui o veleiro. Mas este foi o primeiro, assim, submarino importante, já tem talvez 13 anos, talvez, ou 14 anos, mas ainda funciona. Deve ser desenvolvida operacionalmente por nós, porque é um drone aquático. Isto dá um filme que eu vou mostrar, e eu presto atenção, porque primeiro ele está mergulhando, mas assim, porque tem motores verticais ali e não apenas propulsores para a frente. Portanto, não é aquilo que vocês vão no mercado comprar um submarino e compram um torpedo. Anda em frente. Para descer ou subir tem umas aletas que orientam para ele devagarinho. Este não, isto é um robô. Olha, a atitude parou assim na água. Isto é no nosso tanque de ensaios. Parou. E agora vamos ver a habilidade que ele vai fazer. Chegou à superfície, aquela antenazinha é para comunicar. Lá está, recolhe dados, mas depois tem que ir à superfície para dar. Não dá. E agora vai fazer, vejam a habilidade de circo que ele vai fazer. Tudo autónomo, não está sendo telecomandado. Colocou-se na vertical. Isto dá uma eficiência enorme. Se tiver que descer a grande profundidade, o que é que ele faz? Vira assim, ou ascender, vira, sobe na vertical. E o parar dotou da capacidade de inspeção de estruturas que estão submersas. Porque pode parar em qualquer atitude e tomar imagens, fazer medições, etc. Isto permitiu que estes há 13, 14 anos, ou talvez, começaram a ser usados em Portugal para monitorar a qualidade das águas no oceano costeiro. Porque primeiro, este vai a 200 metros de profundidade. Okay? Foi construído para 200 metros. Limites têm a ver com esta parte aqui mais corretamente, que é onde está a eletrónica, e que não aguenta depois a compressão se for mais fundo. E, portanto, é assim. Mas podem ver, ele é modular. Isto tem os anéis, podem ver os anéis. Portanto, a gente pode aumentar o tamanho, diminuir o tamanho, meter mais sensores, etc. É uma plataforma que pode ser adaptada para muitas missões, né? E, portanto, temos isso. E este é o Trimares. Na verdade, são 3 corpos parecidos com o Mars, porque o cliente queria tanta coisa que o submarino fizesse. O cliente é brasileiro. E este foi colocado no Tocantins. Porque não só queria a qualidade das águas, como queria medições de posição de sedimentos no fundo do reservatório da hidroelétrica, ainda queria imagens do muro de concreto, da barragem, para inspeção de barragem. Queria tanta coisa. O que é que consome energia? Isto é tudo elétrico. O que é que consome energia das baterias do submarino? São os sensores. E há sensores muito consumidores de energia. Por exemplo, iluminação, a gente não leva uma luz permanente, nem para a imagem. Só manda um pulso de luz muito rápido, né, que ilumina no mesmo momento é que é capturada uma imagem. E depois, a seguir, passados uns milissegundos, é que manda outro pulso para capturar outra imagem. Claro, a gente vê um filme, né, mas o filme não foi capturado com luz contínua. Mas o filme engana-nos, né, por causa do poupança. Mas eu queria tanto que um dos corpos desta coisa é só para baterias e outro dos corpos é muito mais eletrónica para processar todos os sinais que eles queriam. Isto foi, aliás, acho que posso mostrar aqui, isto é a ser colocado no Tocantins, né, por um engenheiro lá da empresa da hidroelétrica. Este pode ter até 10 horas andando no mar. Tem uma grande vantagem sobre
aparelhos aéreos, porque são muito mais dispendiosos de energia por causa da sustentação. E estas, a calibração da flutuabilidade, o único impulso que tem que ter. Bom, a minha resposta foi assim, mas é assim, se tiver corrente adversa, vai gastar mais energia e tem menos. Portanto, é uma média que eu falei. O senhor falou do submarino que está em operação há 6. Eu já vou mostrar. Aí a minha dúvida é em relação à energia. Baterias. Tem que ser outra fonte. Sim, baterias. Eu vou mostrar e vamos falar sobre isso. Estas são imagens do Trimar. Isto também é no nosso tanque de ensaios. Não é? O princípio é o mesmo, que eu estou vendo se consigo mostrar. Está aqui, por exemplo, o motor vertical, e ali também está o motor vertical, tem o mesmo princípio, é uma máquina mais pesada, mas é o mesmo princípio. Vou andar à frente. Este é o DART, este já é para 4.000 metros. E porque era para 4.000 metros, tivemos que fazer isto em vidro. Porque há gente que também fica surpreendida. O vidro é um material fantástico. Nós temos outras coisas de vidro que vai a 10.000 metros de profundidade. Para aguentar a pressão, o vidro é um material fantástico. Na verdade, esta superfície que vocês veem aqui é plástico e por debaixo é que está a ampola de vidro, onde é a única parte seca, porque a eletrónica vai dentro da vidro. Tudo o resto é molhado, como a gente diz, porque a água do mar entra e equilibra as pressões, portanto não tem problema. Não tem problema ali na eletrónica. Mas o princípio é o mesmo, é uma plataforma, vocês não sei se conseguem ver os parafusos, os anéis. A gente pode acrescentar motores horizontais, pode tirar e acrescentar outros sensores, portanto é uma coisa flexível. Vocês não encontram nada num mercado que queiram comprar para ter um submarino ou um rio para andar explorando, encontram nada no mercado que permita uma instituição de pesquisa, etc., ter uma arquitetura flexível. Okay? Mas nós fizemos isso de propósito. Mas aí tem música. É o mesmo tipo de ensaio, podem ver aqui a eletrónica, e depois os pesquisadores puseram umas luzinhas, né? O que foi péssimo, porque há umas lulas de grande profundidade que se apaixonam pelas luzes piscando, LEDzinhos. É verdade, foi uma ideia péssima, já tiraram os LEDs. Né? Este é um dos chamados Lander, que é um equipamento para ficar 3 a 5 meses abandonado debaixo d'água, com missões de monitorização, etc., com baterias que aqui vêm-se duas, está aqui uma, está aqui outra. Baterias, e o consumo é fundamentalmente o que houver de sensores, etc. Eu já vou explicar o conceito a seguir, mas isto é para estar estacionado, quando pousa no fundo. Não sei se conseguem ler para aqui, não sei se não se vê para aqui. Este modelo foi para 2.000 metros de profundidade. E fica lá, né, recolhendo informação. Qual informação? Que a gente quiser, porque isto é uma plataforma para carregar, levar os sensores que a gente quiser montar aqui. Né? O que a gente põe é plataforma. Um parceiro pode pegar na plataforma e agora monta os sensores, faz o projeto com os biólogos, ou vocês não conseguem ver bem aqui em cima, mas está aqui o símbolo da Marinha Portuguesa, porque isto também serve para colocar uns sonares passivos e detectar a intrusão das nossas águas pelos submarinos russos. Então o problema, depois da guerra na Ucrânia, o problema aumentou brutalmente. E eu vou-vos dizer em que é porque aqueles anteriores, mais estes, são fundamentais para uma coisa que é a contramedida à sabotagem russa das linhas de comunicação. Os russos estão colocando, com robótica também, minas agarradas aos cabos de comunicação, cabos que ligam a Europa aos Estados Unidos e saem de Portugal, cabos que ligam a Europa à América do Sul, ao Brasil e saem de Portugal. E a comunicação do Brasil com a rede internacional, principalmente a Europa e Estados Unidos, passa por Lisboa, ou mais correto, no sul de Lisboa é Sines, vou dizer Lisboa. E a comunicação da Europa com os Estados Unidos, a maior parte passa também por esse canal. E eles estão colocando uns aparelhinhos que não fazem nada passivo, mas
obedecem a um sinal acústico e o que é que acontece? Bum! E se houver um conflito, eles cortam as comunicações e dizem, não fui eu. É 4.000, 5.000 metros de profundidade. E, portanto, a contramedida é a robótica para inspecionar os cabos, detectar a aplicação de coisas estranhas e depois outra robótica para retirar os aparelhos. E a retirada de aparelhos é uma operação militar, porque é de desminagem. E é preciso compreender se os aparelhos estão armados com deflagradores, que se tu reteres o aparelho, ele explode ao tentar retirar o aparelho. Portanto, é uma operação militar de desminagem. E não há nenhum sujeito da Marinha que vá lá abaixo, né, nadar para tirar o aparelho. Tem que ser robótico. Portanto, para fins de defesa, a robótica vai ser... A guerra robótica no fundo do mar é com robótica. Mas tem outro interesse para o Brasil, muito importante, e começou a nascer agora um interesse para Portugal também. É a detecção de submarinos do narcotráfico. O narcotráfico colombiano começou a construir, colombiano, mas já está na Venezuela também, começaram a construir submarinos. Vocês ouviram falar disso? Penso que sim. Chegam à Europa. Chegam ali ao Mar dos Açores, da Madeira, e tiram a mercadoria e transporte para outros navios e a detecção desses submarinos nas águas do Brasil. Como é que a Marinha Brasileira não tem modo de os detectar, mas colocam coisa destes apousadinho no fundo do mar. Estando no fundo do mar, o sonar não detecta, parece uma rocha. O sonar não tem resolução suficiente para detectar, tem sonar passivo. Sonar passivo significa só escuta, não manda pings, só escuta, né? E pode recolher informação e pode depois passar. E eu já vou dizer como é que passa, mas primeiro vou adiantando a conversa, senão demora muito. Vocês estão vendo aqui ele sendo rebocado nos ensaios da Marinha Portuguesa. A 2.000 metros, diz ali. Isto é filmes da Marinha Portuguesa que fez ensaios, isto é em Sesimbra, isto é só a 20 metros de profundidade. Mas para ser filmado por navegadores, eu cortei o filme, só pus aqui. Sim. Como é que você falou de a 2.000 metros de profundidade? Como é que faz a comunicação? Pois, eu vou já dizer como é que faz, mas é um problema, não é? Portanto, não pode ser por via eletromagnética. A via que nós estamos explorando intensamente então tem que ser por mensageiros. Não é? E mensageiros é basicamente um robô do tipo dos outros, que desce, vai lá embaixo, troca informação, né? Recolhe as informações dos outros e traz cá acima rapidamente. Claro que não é a noção de tempo real, mas não tem outro jeito. E já que vai o robô lá abaixo, aproveitamos e carregamos as baterias do que está lá embaixo. Porque nós desenvolvemos, como eu vou falar a seguir, desenvolvemos também sistemas de carregamento de baterias wireless para debaixo da água do mar. Portanto, que é muito difícil, não é fácil. Mas eu quero mostrar, isto é famílias, aqui já tem Turtle 2, mas nós já vamos no Turtle 4. 4 versões, cada vez de menor tamanho, mas executam as mesmas ou melhores missões que aqueles, e vai a mais profundidade. Nós estamos neste momento preparando o Turtle 5 para 7.000 metros de profundidade. Né? Só que a tecnologia que a gente desenvolveu disto de mergulhar não é com os motores, ele não mergulha com os motores, é com lastro. Tem aqui uns tanques de lastro, né? A gente enche de água e esvazia de água e aquilo para não gastar a energia das baterias. Né? Então é gravidade e flutuabilidade que traz para cima e para baixo. Aqui já se vê uma espécie de buraco. Este não vem à superfície, se vier à superfície para carregar as baterias, ou qualquer outra, não vem à superfície, fica a 15 metros de profundidade e desce um outro robô, tipo como a recarga de gasolina na aviação, nos aviões, né? Desce um outro robô que procura e se posiciona aqui no buraco deste e se liga e manda-lhe energia da plataforma flutuante que está em cima, onde tem fonte de energia qualquer, não interessa, pode ser renovado. Então já vamos no 4. E isto que aqui vocês veem, para permitirem mais profundidades, é espuma. Espuma, isto é de menor densidade que a água, mas é uma espuma não compressível praticamente. As bolinhas dessa espuma têm microns de tamanho.
mas é menos densa que a água. Portanto, este conjunto todo pesa, aquele pesa 1 tonelada, este pesa à volta de 500 quilos, mas flutua, por causa desta coisa aqui em cima. Isto podem compará-los aqui, estão aqui 1, 2, 3, ao lado de um submarino da Marinha Portuguesa, isto é na base do Alfeito, perto de Lisboa. Não é? E isto serviu-nos para outros desenvolvimentos, que é da mineração subaquática. Então, o primeiro desenvolvimento teve a ver com mineração em minas em terra, mas a céu aberto, que estão inundadas de água. E tirar a água, pá, é um desastre, como o Brumadinho, quiser. A água está super contaminada, não se consegue tirar a água. E se tirar a água, as paredes daquilo podem ruir, etc. E, portanto, o melhor é deixar lá a água e escavar com robôs. A máquina de escavação, tipicamente, é um ROV, porque a máquina de escavação tem motores de 1 megawatt de potência ou mais, né? E, portanto, não pode ser com baterias de lítio. Portanto, tem que ter um cabo, e depois tem que ter um umbilical para trazer o material para a superfície e tal, é uma coisa. É como o petróleo, é a mesma coisa. Essa é a máquina de escavação, mas às vezes vejam o problema da máquina de escavação. Bem, isto aqui é a plataforma de superfície, está em desenho, mas já vou mostrar aí mais reais. Vista de baixo, a plataforma, cá em baixo tem a máquina de escavação. O problema é que mal a máquina começa a moer ou a recolher o material, até pode ser recolher aqueles nódulos, depende se é moer o chão ou é nódulos, a poeirada, nem sei se chama poeirada porque é a lama, porque é debaixo d'água, mas diz que a turbidez da água, não sei se conhecem essa designação, fica completamente turva. Então o manobrador da máquina que está em cima, em terra, na sala de comando, câmaras ópticas, deixa de ver. Não vê nada do que a máquina. Então, nós desenvolvemos, junto com uma empresa inglesa, que é o maior fabricante de máquinas de escavação do mundo, a escavação debaixo d'água, que é a SMD, desenvolvemos uns robôs, isto em protótipo, em projeto era este aspecto, uns satélites autónomos inteligentes, que andam em volta deste para mapear o caminho para onde este está a seguir. E então, hoje funciona assim. Podem ver, isto é já uma escavação real. Podem ver o tamanho do homem e o tamanho da máquina. Já é uma escavação real. Isto é em Limor, acho eu, na Inglaterra. Mas isto funciona assim. O robô autónomo faz continuamente um mapeamento digital do que está em volta da máquina de escavação. Desenvolvemos um sistema que permite a poucos metros de distância, poucos metros, mas fazer transmissão por radiofrequência, e transmite para o ROV de escavação, que pelo umbilical manda a informação para cima em tempo real, e por software reconstruímos desses pontos digitais, reconstruímos toda a informação 3D na frente, e o operador guia a máquina pela imagem digital reconstruída e não por imagem real do terreno. Portanto, faz uma condução que não é cega, mas é de ficção científica, não é? Então, navega no mundo virtual, faz avançar a máquina, no mundo virtual, não é? Com imagem reconstruída 3D a partir dos pontos que este vai levantando, o satélite vai levantando, e eu já vou mostrar o satélite, vai levantando na frente. Então, vemos aqui uma reconstrução, por exemplo, aqui em cima. Está aqui uma sala de operações, e por acaso ainda se vê aqui Inesc, a sala de operações precisamente da mina de Limor, cá está, etc. E este é o satélite construído de realidade, que é a EVA. Isso é que eu digo ali, a pseudo-piada. Né? A EVA é aquele, né, o nosso veículo, que hoje foi catapultado para muito mais missões. Mas a primeira missão que foi construída foi esta. Hoje a EVA, que é autónomo, tem outras possibilidades de missões. Já fizemos missões no Ártico, por exemplo, e para missões até debaixo da camada de gelo, etc. Essa parte é muito interessante. E isto também a certificar, para minas em terra, 200 metros chega de profundidade, mas para o mar tivemos que capacitar isto para ir a maior profundidade e tal. Vocês podem ver aqui, acho eu, são imagens deste que é a EVA, junto com este que é o Nexmin,
Este foi projetado para a exploração de minas em terra, inundadas, mas em galerias ou túneis, que foram abandonadas, encheram de água, e para ser recuperada a mina tem que se fazer um mapeamento do como está agora a mina, e por isso é um robô redondinho. E o êxito disto foi tão grande que nós criámos uma empresa startup com sede em Budapeste, na Hungria, né, que vende serviços de mapeamento, e depois vão lá os nossos técnicos fazer a operação do robô, né, mas a startup não constrói robôs, vende serviços. Tem contratos, né, querem saber. E o mercado do leste da Europa é muito maior. Há na Europa 20 mil minas abandonadas, inundadas, e a recuperação para novo aproveitamento atualmente exige primeiro um mapeamento digital, e portanto deu aí um mercado e um negócio. Estas luzinhas que vocês veem são lasers para fazer o levantamento de pontos digitais 3D. Ele tem navegação que não é GPS, outra coisa, GPS debaixo d'água, forget it, não é? Como GPS dentro de túneis, esqueçam. Portanto, sistemas de navegação inercial e outros tiveram que ser desenvolvidos para ele se posicionar e georreferenciar a informação toda, mesmo quando sem sinal de GPS. Eu vou andar rapidamente, mas isto é do Nexmin, imagens digitais de um túnel. Não é? A imagem já foram recolhidas, isto aqui estão a brincar com a imagem, mas é o que vocês podem ver, é a construção digital. No fundo do mar, para a mineração, a primeira mina autorizada, a exploração comercial, é uma na Papuásia Nova Guiné, e a nossa tecnologia está lá. São depósitos de ouro e cobre, ali, uma jazida com este valor estimado, há uma concessão marítima que a Papuásia dá, que outros países não dão porque as Nações Unidas não querem, não deixam, por causa do impacto ambiental, não sei o quê, e a Papuásia quer lá saber, vou fazer. Quer dizer, lá está, as máquinas são da SMD, e estas máquinas, que eu mostrei há pouco, uma das máquinas, tem a nossa automação, a máquina construtora é SMD, a automação é nossa. Ora bem, e agora vem o problema, para trazer, escavar, é preciso energia. E de onde vem essa energia? Um momento, vocês estão entendendo o meu português? O sotaque está difícil? Pronto. A energia nós temos, para pequena escala, baterias, já falamos, mas depois, para grande escala, onde vamos buscar a energia? E essa é uma questão muito importante, porque se formos buscar combustíveis fósseis apenas, nós estamos estragando tudo. Quer dizer, andamos a fazer uma robótica elétrica para depois ir produzir energia com combustíveis fósseis. Há aqui uma incongruência. Então, carregamento de baterias, foi o que eu falei há pouco. Como desenvolvemos o sistema de carregamento wireless, quando este submarino vai junto para recolher imagens, aproveita e carrega as baterias daquele, e este nem precisa de vir acima. Também temos estações de docagem, que este pode entrar na doca, que está debaixo d'água, mas ligada à superfície, e carrega o wireless, as baterias deste, enquanto descarrega a informação que trouxe deste. Temos que inventar isso, porque mesmo a acústica é um problema. Falamos em acústica, mesmo a acústica é um problema, porque com essas profundidades o sinal acústico pode perder-se, porque a água do mar tem diferentes índices de refração acústica por causa das diferentes salinidades e densidades que vai tendo por camadas. Então um sinal zing, zing, e não vem à superfície. Portanto, mesmo a comunicação, é por isso que os estafetas ou os mensageiros é uma tecnologia que nós temos que desenvolver. E que podem ser menorzinhos, pode ser uma coisinha pequenina, só vai trazer mensagem para cima e para baixo. Bom, esta era a visão, nos anos 70, do que seria a eólica offshore. É um bocado, seria talvez do tempo do Júlio Verne, eram as torres malucas, mas hoje nós temos, esta foi a realidade. Começou no Mar do Norte, a eólica offshore, mas cravada no fundo do mar. Isto é uma imagem aqui bonita que eu tenho, que é a turbulência gerada num parque eólico offshore, o efeito de esteira. Esta é a turbina com grande
rendimento, eficiência, e estas todas estão prejudicadas no rendimento pela esteira com esta direção do vento. Portanto, o rendimento elétrico de um parque de grande dimensão assim colocado é difícil de calcular, exige muitos modelos e teste local, isso não é fácil. Mesmo assim, foi um sucesso, como todos sabem. Agora, o tamanho é que tem evoluído. Eu tenho aqui, começo por 1991, em que o diâmetro era cerca de 30 a 35 metros. Em 2016, 17, nós já estamos em diâmetros de 160 metros. Que é o tamanho de um Boeing 747. São 76 metros. Já para ver o tamanho que isto já tem. Mas, mais moderno, reduzi esta escala, dos 160 metros, para vocês verem agora, que é este daqui. Nós já vamos em geradores com uma dimensão de perto de 230 a 250 metros e potências de produção de 16 megawatts já há. Vamos chegar, possivelmente, em algum gerador um gerador, 20 megawatts no mar. Em terra não é possível conseguir-se isto, não é rentável, é demasiado caro. Mas no mar, a constância do vento, a regularidade, dá uma produtividade tão grande que paga instalações mais caras. Portanto, estamos aproximando da altura da Torre Eiffel, em Paris. Isto é uma. E tem outra coisa que é bom para onde é que está o Edmar. Está ali. É um bom exercício para dar aos alunos. É assim, eu faço esta afirmação e depois os alunos que provem. A extremidade desta pá, desta turbina, viaja a uma velocidade maior que um Ferrari. Olhando para mim, é mais veloz que um Ferrari. Façam as contas ao diâmetro, depois sabem a ligação entre o diâmetro e o perímetro. Calculem, e se isto estiver a fazer 10 rotações por minuto, vejam a velocidade a que isto vai fazer. A engenharia de materiais disto é qualquer coisa absolutamente fabulosa. Os esforços nestas pás, nesta estrutura, são absolutamente colossais. Portanto, não é só engenharia elétrica. Temos que ter um respeito muito grande pela engenharia mecânica e engenharia de materiais. Mas isto não é ficção, já existe. Só que a tecnologia do Mar do Norte não serve para águas profundas, só serve quando a costa tem, para ser sério, isto não existe, não é verdade? Isto era um desenho visionário, 30 metros de profundidade, ainda se crava o gerador no fundo do mar. Mas a maior parte do mundo, incluindo o Brasil, a sua costa tem muito mais que 30 metros de profundidade. E, portanto, a tecnologia desenvolvida no Mar do Norte não serve para a maior parte do mundo e não serve para a exploração de águas profundas, obviamente. Nós não vamos pôr um gerador cravado a 6.000 metros de profundidade. Mas se nós precisarmos de energia para fazer uma escavação, vamos colocar um gerador eólico lá flutuante no local para produzir energia a partir de renováveis e injetar nas máquinas de baixo. Não fazer como a Petrobras faz agora, que mete geradores diesel nas plataformas para gerar energia elétrica para a escavação. Ok? Ora bom, e esta tecnologia já é possível. Porque isto vai dar aqui um filme, eu nem sei se corte o som, mas isto é a construção da tecnologia portuguesa de eólica flutuante, em que a turbina é construída em terra. É tudo construído em terra, uma tecnologia flutuante. Estamos a ver a construção. E depois ela é arrastada pelo mar fora, porque é flutuante, e é colocada no local onde deve. Então, elevação das pás da turbina. Isto é junto a Lisboa, estaleiro naval. Estaleiro naval. A construção. E pá, puseram uma música, vocês desculpem. Eu não sei como é que consigo. Vocês aguentam este barulho? Bom, cá está ela sendo arrastada, vai com o rebocador pelo mar.
Ela foi construída em Lisboa, foi arrastada 300 km pelo mar para ser colocada em frente ao Porto, à cidade do Porto. Cá está, agora aqui, ali a costa norte de Portugal. Este gerador está lá no fundo. Este gerador foi experimentado, só tinha cerca de 5 megawatts, mais ou menos. Mas esteve em operação 6 anos e produziu muito mais energia do que tinha sido previsto. E não teve problema nenhum. E, portanto, a partir daí, ficou provada a tecnologia e a EDP começou a vender isto pelo mundo e tem um parque eólico flutuante no norte de Portugal. E este ponto já foi abandonado por este protótipo. Agora os geradores da EDP do Parque Eólico de Viana do Castelo são talvez de 11 megawatts cada um, acho eu, se não me engano. E associado toda a eletrónica de potência que é preciso desenvolver para aproveitar essa energia e uma série de outras coisas, proteção contra descargas atmosféricas, que são né? Estão no mar e estão ali, né? O fenómeno é óbvio, né? O mar é um local muito perigoso para estar debaixo de uma trovoada. É uma praia, é perigosa. Porque o sujeito está planeando uma ponta de Faraday ali, apontando o céu e, portanto... Portanto, e nós, lá em Portugal, tecnologias desta robótica, estamos desenvolvendo continuamente com a EDP, que é multinacional portuguesa desta área da energia, para inspeção e manutenção das estruturas aquáticas e subaquáticas, para poder a inspeção ser autónoma e rápida, porque inspeção humana, etc., é tudo muito caro. No mar tudo é caro. Um navio lá de propósito só para fazer uma inspeção é um dinheiro. Um dia de navio custa 30, 40, 50 mil euros. É muito caro usar navio para fazer uma inspeção. Portanto, instrumentos robóticos. Mais uma vez. Esta tabela já é um pouco antiga. Em 2022 havia já estas flutuantes. Uma das primeiras, em tecnologia demonstrada, foi esta. Em colocação em operação, foi esta no Reino Unido. Mas esta, o WindFloat, foi o projeto que esteve 6 anos e depois veio aqui. Portanto, estão a ver a coisa. Eu vou passar isto rapidamente, porque o potencial eólico offshore, mas vou nesta. Aproveitamento de energia das ondas, houve muitas coisas. Esta está no P100 em Fortaleza, que nunca trabalhou, nunca produziu. A ideia é que isto subisse e descesse com as ondas. Está lá a sucata. Nunca trabalhou. Este Pelamis foi ensaiado em Portugal, é do patente da Escócia, trabalhou uns meses, mas depois foi retirada do mar e a empresa faliu, portanto nunca mais voltou para lá. E neste momento o aproveitamento de energia nas ondas não é o grande forte, porque ainda não se encontrou uma estrutura que não fosse vulnerável ao mar, etc. E para falar em vulnerável, por exemplo, este foi um projeto pioneiro, tem para aí 30 ou 40 anos, para aproveitar energia nas ondas nos Açores. Mas isto era só um motorzinho de 400 kW. 400 kW. Isto que vocês veem é no verão. Porque quase todos os anos no inverno o mar destrói aquilo. Isto é um princípio de coluna oscilante, que a onda entra numa caverna por baixo disto e empurra o ar para cima com a onda e depois puxa o ar para baixo e essa coluna oscilante de ar faz andar a turbina. Mas este sistema também, se a nossa estação de demonstração demonstrou alguma coisa, é que isto não é bom. O mar destrói, depois o governo dos Açores paga o financiamento e lá vão construir. É experimental. Senhor, isto já tem tecnologia ultrapassada. Não, mas somos pioneiros. Há aqui um mapa de potenciais de energia
das ondas ao largo da Europa, etc. Nós temos um potencial médio, não é o melhor da Europa. Quero mais interessantemente vos mostrar uma outra coisa, que é baterias de gravidade. E baterias de gravidade também dão para a água, mas o princípio da bateria de gravidade está aqui bem ilustrado numa bateria vendida à Índia, que é umas massas de concreto. Ver-se aqui. O que é que faz estes guindastes? Vão puxando as massas para cima e, à medida que vão colocando massas em cima, vão armazenando energia potencial da gravidade. Como é que puxam? Tirando energia da rede. E puxam energia, com motores puxam. Depois, quando largam as massas, elas vão caindo, né? As massas vão puxando um gerador, onde cai, e injeta energia na rede. Portanto, isto é uma bateria. Se eu quero armazenar, puxo massas para cima. Se eu quero produzir, largo massas para baixo. Este princípio foi provado num projeto de pesquisa europeu, que deu uma startup chamada Energy Vault, que pôs a sede na Suíça, e que começou a vender esta ideia. A Índia comprou isto, mas depois, só que para o oceano, este é o princípio. Quer dizer, para os oceanos, isto tem muita atração, porque a profundidade que a gente pode fazer isto no oceano pode ser muito maior do que em terra. Se estivermos em águas profundas, a gente pode ter uma bateria com centenas de metros de profundidade e é difícil construir um guindaste com centenas de metros em terra, etc. Tem outras diferenças, mas isto é o que já existe. A Energy Vault europeia foi construída à China e o desenho para a China foi um desenho diferente do da Índia. Isto é um prédio cheio de elevadores puxando massas para cima e para baixo, está junto de um parque eólico e está junto de uma linha de transmissão, que não se vê aqui, né? Uma linha de transmissão para equilibrar a produção eólica com armazenamento de energia. Vejam só, o projeto da China, 25 megawatts. 25 megawatts. Mas já tem mais projetos em curso e mais 6 projetos em planejamento. Isto é um sucesso na China. Nos Estados Unidos não tem nenhuma em funcionamento, tem um protótipo em construção e que usam outra ideia. Também poderia dar no Brasil, dependendo do terreno. Eles encontraram um terreno com uma rampa. Então põem uns carris, umas trilhas, né? Então é umas carretas que puxam para cima, rodam sobre trilhos e puxam para baixo, deixam escorregar para baixo, puxam para cima. É a gravidade que faz. Eu estou convencido, senhores professores que estão aqui, nós podemos desenvolver uma solução destas brasileira. Eletrónica de potência, materiais, etc. Mas nada de rocket science. Não é preciso agora os engenheiros químicos virem cá com o lítio, não é preciso nada disso. E, se construirmos isto, escapamos à tirania dos países que têm lítio. Quer dizer, ficamos com independência nacional, porque temos, não só aqui no Nordeste, grande produção renovável, mas podemos construir com recursos locais armazenamento de energia. O armazenamento mais simples histórico é a água, é a hidroelétrica. Mas vamos construir grandes hidroelétricas no Ceará, na Paraíba, para armazenar energia? Onde é que está a água? Mas gravidade está em todo o lado. Portanto, eu estou convencido que se houver uma universidade, nossa parceira do Inesco Brasil, que queira arrancar com um projeto deste, que nós temos possibilidade de levar este desenvolvimento até à criação de empresa e termos uma tecnologia brasileira que depois podemos exportar. Então fica aqui o desafio para vocês. Estou no fim já da minha conversa, e a navegação elétrica é outro grande objetivo, não só a navegação elétrica, porque um navio grande emite tanto dióxido de carbono como 70 mil carros a combustível. A navegação é um dos grandes emissores de dióxido de carbono do planeta, é a navegação, não é os aviões. Todo mundo faz, os aviões poluem. A navegação por navio é muito pior. A navegação elétrica é muito importante. A China já lançou em 2017 o primeiro cargueiro 100% elétrico. Já vai, mais uma vez, a China. Né? Lá vai. Na Noruega, o primeiro ferry de propulsão elétrica, e em 2026, este ano,
em todos os fiordes da Noruega só podem passar a navegar navios elétricos. Portanto, também estamos a ver na navegação, não é só nos carros, não é só o BYD. Build Your Dream, também é o BYS, é Build Your Swim. Portanto, estamos a assistir a essa revolução, mas depois vem um problema que eu não tenho aqui slide, mas quero-vos falar, vem o problema dos portos. E a União Europeia decretou que a partir de 2030, todos os navios que entrarem num porto europeu têm que desligar as máquinas e conectar-se para receber energia renovável. Porque um navio fica em porto com os motores a trabalhar. Para segurar o navio onde deve estar, para manter tudo que seja ar-condicionados, etc., dentro do navio, os sistemas auxiliares. Um navio de cruzeiros, vocês imaginam qual é a potência média de um navio de cruzeiros? Não sei se estão habituados a falar em miliwatts ou em megawatts. Não é? Vocês são mais da eletrónica ou da computação? É mais miliwatts. Não é? Mas não, eletrónica de potência. Mas um navio de cruzeiros, a potência média são 10 megawatts. Okay? E o que está a acontecer, bem, um navio de carga são à volta de 6. Tem menos porque não tem ar-condicionados todos daquele hotel flutuante, etc. Mas já existem sistemas de ligação nos portos, conexão dos portos a navios, etc. E o próprio governo do Brasil já emitiu diretivas para que os portos, as administrações portuárias comecem a ser avaliadas também se estão a preparar para receber navios. Porque os navios do mundo que quiserem entrar na Europa, exportação de mercadorias, vão ter que se adaptar a isso. Então, quando chegarem no Brasil para carregar a bela picanha, por exemplo, quando chegarem no Brasil, se o navio já pode receber eletricidade, porque é que o porto não lhe há de vender eletricidade? O navio já está preparado. Portanto, nós estamos também tentando fazer parcerias para desenvolver soluções tecnológicas de alimentação nos portos de alimentação de navios. E que é outra questão importante. Bom, isto são muitas linhas de trabalho que a gente foi tendo com comparação transfronteiriça, observação marinha, busca e salvamento, usando robótica, fronteiras marítimas, etc. Comunicações marítimas e por aí fora. Acho que terminou. Esta é a caravela portuguesa, que é uma água-viva flutuante, e esta é a nova caravela, que é o término que a gente agora quer meter no fundo do mar. E, não sei, foi muito. Chegou. Eu queria vos transmitir esta ideia e dizer que Campina Grande é um dos nossos grandes parceiros do Inasco Brasil e tem tecnologias que podem incorporar-se neste grande esforço nacional que nós queremos. Estamos criando o que chamamos a rede Ictos, que é um nome bem escolhido porque Ictos em grego quer dizer peixe. A rede Ictos é a Iniciativa de Ciência e Tecnologia para os Oceanos. A rede Ictos que está agregando várias universidades para juntar as competências necessárias para termos uma robótica autónoma brasileira. Ora bem, aqui é um grande expoente de eletrónica de potência. Toda a gente sabe que no Brasil, eletrónica de potência, dos poucos nomes que lembra logo, é Campina Grande. Portanto, há aqui competências para vir buscar para uma robótica dessas. Mas depois há muitas outras que eu nem quero falar. E depois toda a inteligência de dados, que é preciso com todos os dados que a gente coletar, para todo efeito. Portanto, mesmo a universidade que não está na costa, e para mim, Campina Grande talvez esteja na costa, não é? Eu não vou ser enganado outra vez. Disseram, vão até Areia. E eu pensei, bela praia, veio o fato de banho, depois eram no alto do monte. Vocês devem conhecer essa coisa. Fui enganado. Eu não vou a essa praia, não. Mas eu quero dizer que mesmo estudantes de Campina Grande podem vir a ser envolvidos em projetos tecnológicos, estudantes de graduação, pós-graduação, envolvidos em coisas que contribuam para uma fileira tecnológica de desenvolvimento de robótica autónoma brasileira que não existe neste momento
Nenhuma coisa ao nível do que eu vos estive a mostrar. E com isto termino, deixo-vos ir para comer o vosso Odds, porque acho que já falei muito. Muito obrigado, Edmar, pela oportunidade, foi um gosto e uma felicidade de um velho professor ver conseguir que ninguém dormisse. Portanto, já estou feliz, obrigado a todos. Querem perguntar alguma coisa, façam favor. Sobre uma pergunta? Era sobre o navio elétrico. Mencionou que o primeiro navio ele aguentou 80 km. Foi algo promissor? Foi um dos últimos relatos, que foi um dos primeiros navios que estavam. Enquanto tipo, um dos primeiros, eles aguentavam por 80 horas de propulsão. Eu não falei nisso. Acho que era o Caravela. Não, isso Estava os dados ali, claro. Já não sei. Não, a questão da autonomia é muito importante, porque a autonomia tem a ver com baterias. Para os drones aéreos, a equação é muito difícil de resolver. Tu pões mais bateria no drone aéreo, mas a bateria tem mais peso e, portanto, o drone tem que gastar mais energia para continuar a sustentar. E, portanto, há aí um limite económico básico. Anda à volta de meia hora, 40 minutos, não consegues ter um drone elétrico voador. E é por isso que os drones de guerra são um motor a combustível e não são... E há alguns híbridos, neste momento já, que têm um motor elétrico auxiliar, têm um motor a combustível para as grandes trajetórias. O motor elétrico é muito mais controlável, muito mais fácil de desenhar o controlador, etc. Mas para os grandes trajetos, né, de milhares de quilómetros, como os drones ucranianos conseguem chegar a Moscou, né, a partir da Ucrânia, não tem jeito, não há... Mas para submarinos, que não tens esse problema de sustentar, a bateria pode dar muito mais autonomia. E então aí, bem, para o drone aéreo é a mesma coisa, também não pode levar muitos sensores, porque os sensores gastam energia. E, portanto, se quiser colocar um lidar, aquilo suga a energia, né? E por aí fora. E, portanto, nos drones submarinos, a questão é outra equação. E então é misturar essa autonomia elétrica com formas de carregamento viáveis para ele continuar a missão. E aí podemos trabalhar em pôr mais baterias e aumentar a autonomia, porque não tem o problema de aumentar o peso e, portanto, certo. Mas a autonomia dos submarinos tem aumentado muito. Eu falei que o nosso Turtle pode estar 3 a 4 meses debaixo d'água. Meses sozinho. Uma das razões, está quieto. Ele pode levantar, mudar de posição e pousar noutra, mas basicamente é mínimo o esforço que faz. A missão dele é estar quieto. Né? E, portanto, é só energia de sensores, não é energia de locomoção, e, portanto, pode fazer muito bem. Não sei se respondi à tua dúvida, mas eu tinha que procurar o slide, mas os outros matam-te que não estás deixando de ir embora. E, portanto, eu acho que a minha resposta satisfaz. Volta à apresentação, o que o senhor comentou sobre a comunicação acústica, o modelo parecido, ele emite impulsos acústicos para sim. o servidor na superfície. Emite, há vários códigos, pode ser várias coisas, inclusivamente ele pode emitir um sinal avisando a superfície, olha, por razão qualquer, ou o meu autodiagnóstico, ou porque tenho a bateria esgotada, vou subir nestas coordenadas. E, portanto, pode ir lá uma barcaça ter com ele, avisa que vou subir. Ou pode ser sinais de cá de cima e dizer, muda de posição. E tem certas programações que é, por causa da defesa, quer dizer, vai para o fundo e a tua nova posição é encriptada. Não vou dizer em código aberto, que é para nem narcotraficantes, nem russos saberem onde estás. Ele se vai ao fundo e depois ele move no fundo e ninguém sabe onde ele está. E quando vem à superfície, ele... Depois, os submarinos, eu não falei, mas os submarinos tipo torpedo, como é que eles se navegam e localizam? Esses têm que ser georreferenciados à sua posição, eles têm que saber onde estão. Portanto, além da profundidade, que é medida pela pressão, nós colocamos 3 boias na superfície, podem ser até 3 robôs, não interessa, 3 pontos de medição, que recebem o sinal de GPS, transformam em sinal acústico e mandam 3 coordenadas acústicas para baixo, e isso permite o submarino lá no fundo
fazer a georreferenciação onde está, mais a pressão sabe a profundidade, né? E, portanto, permite navegação dessa forma. Certo? Portanto, mas não temos forma de fugir do acústico debaixo do mar. Mesmo quando vai à profundidade, então, 6 km. O problema acústico, é por isso que precisamos ter especialistas em comunicação acústica trabalhando connosco, porque, a certa altura, as tais refrações de ondas acústicas, algumas soluções implicam ter um mensageiro intermediário que recebe um sinal acústico da superfície e reforça o sinal acústico em baixo por causa das tais reflexões, que a própria Petrobras sabe disso, porque quando faz aqueles ensaios que mandam uma explosão da superfície, uma onda acústica bate no fundo e depois sopra, faz ensaio, tem que compreender esses fenómenos, porque os sinais que chegam podem vir todos distorcidos, com reflexões secundárias e tal, desses fenómenos da água no ar. Portanto, há especialistas, mesmo no Brasil, na Unicamp eu sei que tem, por exemplo, desses sinais acústicos no mar. E, portanto, todo este projeto são todos multidisciplinares. Temos que ir buscar especialistas e construir uma agenda, um roteiro para lá chegar. Desculpa, tu estava... Sobre a autonomia. Os navios, os submarinos japoneses, recentemente teve uma notícia de que eles conseguiram chegar a uma autonomia equivalente a submarinos nucleares, eles conseguem. Tanto que, energeticamente... mas é preciso ver como é que eles são acionados. Qual é a fonte de energia que eles têm. Ele disse que é por bateria de lítio. Só que eu quero saber como é que eles conseguem... Isso não é verdade. Não é verdade. Uma bateria de lítio brutal e o submarino está quieto e não gasta nada. Não é possível uma coisa dessa. A tecnologia da bateria de lítio, é preciso uma densidade de energia na bateria absolutamente colossal. Se isso houvesse, a indústria automóvel já tinha aproveitado. Um dos problemas da indústria automóvel é a autonomia dos veículos e foram para o lítio, abandonaram o chumbo ácido. Uma das coisas cruciais é os ciclos de carregamento e descarregamento, por isso nós também usamos lítio, né? E estamos à procura de novas baterias, temos muita pesquisa em novas baterias, com outros materiais, mas a densidade de energia continua a ser menor que a densidade de combustível. Portanto, isso de um submarino autónomo que tem a mesma autonomia que um submarino nuclear, veste isso nas redes sociais. É informação fake. Como é que se diz isso? Fake news. Não é verdade, não é possível, não existe. Eu vou só interromper a migração dos 15. Todos estamos com fome. Há mais de uma hora aqui, né? Pessoal, vamos agradecer ao professor Rodrigo. Deixa-me só um minutinho. Por acordo com Campina Grande e com Inés Brasil e tudo, há oportunidades de estudantes, pesquisadores, bolsistas, professores, de passarem um tempo também nos nossos laboratórios no Porto. Portanto, se houver interesse nisto, o professor Edmar é a pessoa indicada para fazer a primeira recepção de manifestações de interesse e nós podemos ver, depois há vários regimes para apoiar isso, podemos discutir isso. Eu sou muito entusiasta disso, mas não é para levar cérebros daqui do Brasil para a Europa. É porque uma passagem por um ambiente internacional abre a cabeça para outras ideias. Quando regressam, vocês vão fazer melhor ciência no Brasil. E, portanto, nós apoiamos muito esses intercâmbios e ajudará a trabalhar em projetos internacionais, o que é outra vertente. Portanto, queria deixar só esta mensagem. Estamos totalmente abertos. No Inesctec, lá em Portugal, nós temos uma comunidade muito grande de estrangeiros. Acho que temos cerca de 400 pessoas são estrangeiros, não são portugueses. Metade são brasileiros. E a maior parte dessa vai e volta. Vai e volta. Isso é o que nós queremos que aconteça. É isso. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado. Até à próxima.